Pessoal, como que a gente define a melhor estratégia para um negócio? A estratégia nada mais é do que um plano com ações que visa atingir um objetivo no longo prazo. A gente pode ter estratégias de curto e médio prazo, mas normalmente a gente trabalha com um período de tempo maior. Na verdade, existem diversas ferramentas e formas de bolar uma estratégia. Quando a gente adota uma estratégia, a gente está assumindo um determinado nível de risco. Diferente de um simples planejamento, ela assume algumas hipóteses, e elas podem ou dar certo ou dar errado. A análise estratégica ela visa utilizar essas ferramentas para reduzir essa chance de erro e aumentar as chances de sucesso. No fluxo da Resultar, nós temos as principais etapas para a criação de um bom plano estratégico. São 7 passos caso você já tenha o seu negócio operando e 9 passos caso você seja um empreendedor que está começando uma nova jornada agora, que esteja começando um novo projeto agora. O primeiro passo, pessoal, é a construção de um Business Model Canvas e da definição da sua orientação estratégica, ou seja, missão, visão e valores. Antes de avançar para as próximas etapas, é importante diferenciar o que é proposta de valor, que pertence ao Business Model Canvas, e o que é a missão, que pertence ao âmbito da orientação estratégica. A proposta de valor, pessoal, fala sobre os benefícios e valores únicos que a empresa oferece para os clientes. Ela é muito voltada para o cliente. Como que o cliente percebe valor no produto, serviço ou no negócio ofertado pela sua empresa. A missão ela tem um tom mais fundamentalista. Ela é o propósito fundamental, ela é a razão da sua empresa existir. Se a gente for tabelar a diferença entre os principais aspectos de uma proposta de valor e de uma missão, a gente pode trazer pontos interessantes. Por exemplo, definição de missão é o propósito geral da empresa. Definição de proposta de valor são os benefícios e valores únicos para os clientes. Aspecto de foco. Qual que é o foco da missão? O foco da missão é o propósito e o impacto da empresa na sociedade. Qual que é o propósito da proposta de valor? São as necessidades e os desejos do cliente que você quer atender. Sobre o aspecto de estabilidade, a missão ela tem um aspecto muito mais estável. A gente não revisa a missão de uma forma tão frequente. Ao contrário da proposta de valor, que pode sim ser mais mutável de acordo com as mudanças do mercado. 2 exemplos, pessoal. Um exemplo de missão. Por que existimos? Um exemplo de proposta de valor. Por que escolher nossos produtos? Tanto a missão quanto a proposta de valor, elas são complementares, elas têm esse caráter de complementariedade. Por quê? A missão, como a gente viu, traz esse aspecto mais geral, mais filosófico. A proposta de valor traz o aspecto mais prático, mais específico, mais voltado para o cliente e para o mercado. Então as duas se conversam muito bem. E o que é importante, pessoal? Por que é tão importante, na verdade, a gente ter essas duas bem definidas? Porque quando nós formos montar o plano estratégico da nossa empresa, ele tem que estar estruturado conforme a missão e conforme a proposta de valor. Se na análise estratégica a gente vê que a nossa proposta de valor tem uma falha, a gente pode rever ela. Mas é importante a gente partir da proposta de valor e principalmente partir da missão, o porquê daquela empresa existir. Do contrário, é capaz a gente tomar decisões estratégicas que não estão em linha com os objetivos da empresa. E isso aumenta nossas chances de falha. Vamos pegar alguns exemplos. Trazer a melhor experiência de computação pessoal para estudantes, educadores, profissionais, criativos e consumidores ao redor do mundo através de hardware, software e serviços inovadores. De quem que é essa missão, pessoal? Essa missão é da Apple. Olha que é porque a Apple existe. Isso é a missão dela. Se a gente for pegar a proposta de valor do iPhone, por exemplo, a gente está dizendo o seguinte: design elegante, tecnologia inovadora e integração perfeita com o ecossistema da Apple, para oferecer uma experiência ao usuário superior. Isso é quase um convite para o cliente, para o mercado comprar um iPhone. Ou seja, como que o iPhone atende a necessidade do cliente. Notaram a diferença? Vamos pegar mais 2 exemplos. Qual que é a missão da Google? Organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Se a gente for pegar o caso da Amazon Prime, a proposta de valor da Amazon Prime, ela fala de por que ela é especial no aspecto mercadológico, ou seja, por que ela é interessante para o cliente. Olha só, entrega rápida e gratuita, streaming ilimitado de vídeos, músicas e ofertas exclusivas para membros. Isso é a proposta de valor da Amazon Prime. Notaram a diferença? De novo, é importante a gente saber a diferença dessas duas coisas porque elas vão ser a base para a construção da nossa estratégia.
O próximo passo é a análise do nosso ambiente interno e ambiente externo. E aqui eu estou falando da análise SWOT. A gente vai olhar nossas forças, nossas fraquezas, nossas oportunidades e nossas ameaças. E a gente vai construir ações e definir um plano, na verdade, estratégico, de acordo com o cruzamento entre esses 4 âmbitos. Eu vou olhar para a minha oportunidade e vou olhar para uma força ou para uma fraqueza minha interna. Eu vou olhar para uma ameaça e vou olhar para uma força e para uma fraqueza minha interna. A partir daí a gente pensa em, por exemplo, estratégias de fortalecimento da nossa empresa, estratégias de sustentabilidade e também blindagens, escudos, para nos proteger de possíveis ameaças externas no mercado. A análise SWOT ela deve ter esse cruzamento, e na ferramenta da Resultar você encontra, porque senão ela vira simplesmente um mapeamento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sem um desdobramento prático. O passo 13 é a gestão de riscos, e a gestão de riscos a gente deve fazer olhando 2 coisas: a probabilidade de um risco acontecer e o impacto desse risco caso ele venha a ocorrer. É importante a gente trazer para a nossa gestão de riscos aspectos financeiros, tentar transformar ela ou trazer aspectos mais quantitativos. Porque é o seguinte, pessoal, se eu tenho um risco que o impacto da sua incidência vai gerar $100 mil de déficit no meu caixa e a minha ação de mitigação ela custa $1 milhão, às vezes vale a pena eu correr esse risco, não vale a pena eu pensar em um plano de mitigação. Ou melhor, pensar num plano vale, não vale a pena eu executar esse plano. Desenvolver o raciocínio, entender como eu posso evitar esse risco, ok, né? Mas aí investir talvez não vai valer a pena. Então é por isso que é importante trazer esse aspecto quantitativo financeiro para a análise de risco. E a gestão de risco é o nosso 3º passo. O 4º passo, pessoal, é a nossa estratégia de precificação. Definir preço é um desafio. Às vezes a gente define um preço e o mercado não compra. E aí a gente tem um problema. Talvez a gente não esteja se diferenciando o suficiente. Ok, talvez a minha diferenciação ela seja por preço, ela não seja por percepção de valor. Se ela for por preço, eu preciso ajustar a minha estrutura de custos para poder ser competitivo. O mercado um dia já funcionou de uma determinada forma, onde eu determinava a minha estrutura de custos, adotava esse baseline e colocava um markup em cima. Esse era o meu preço de venda. Isso não funciona mais, pessoal. Quem define o preço não é a tua estrutura de custos, é o mercado. E a definição do preço vai depender muito do segmento que você está atuando também. Se você estiver no Oceano Azul, você pode trabalhar com preços mais altos, talvez. Vai depender muito de como que o cliente percebe o valor no teu produto ou serviço. Agora, se eu estou trabalhando no Oceano Vermelho, eu vou precisar me diferenciar. Vai depender também do tipo de negócio, da natureza do negócio. Se é um SaaS, por exemplo, um Software as a Service, se é um produto digital, se é um produto manufaturado, se é um serviço que eu presto. Então, a definição do preço aqui, ela também é a base para a definição da estratégia. Por isso, ela é o 4º passo do fluxo da Resultar. O 5º passo é a análise do portfólio, caso você já tenha um. A análise do portfólio, a gente vai usar a matriz BCG. A matriz BCG, ela analisa o teu portfólio de produtos, serviços e negócios conforme 2 dimensões: crescimento e participação de mercado. Ou seja, o quanto o mercado que o teu produto está inserido está crescendo e qual a participação que o teu produto tem nesse mercado, ou seja, o teu market share. A Resultar desenvolveu uma metodologia complementar na análise BCG e ela traz uma 3ª dimensão, que é a dimensão do faturamento. Porque você imagina, talvez eu tenha um produto que tem uma baixa participação de mercado, ela está no mercado que não está crescendo, que no nosso caso aqui é o produto D, e dentro desse cenário talvez eu pense, por que ter esse produto no meu portfólio? Ele tem um baixo market share e ele está inserido no mercado de baixo crescimento. Só que às vezes a participação desse produto no teu resultado financeiro, ou seja, o faturamento dele dentro do todo, é representativo o suficiente para você manter um produto que está mal posicionado no mercado dentro do teu portfólio. Então a análise de faturamento como uma 3ª dimensão, ela é extremamente importante para fazer essa análise de posicionamento de produtos, serviços e negócios dentro da sua empresa. Sem ela, a gente acaba tomando decisões míopes, olhando simplesmente para a matriz BCG. Então, sem dúvidas, o 5º passo para a construção de um bom plano estratégico é a análise de portfólio e a utilização da matriz BCG com a 3ª dimensão de faturamento da Resultar. O passo 6, pessoal, é a definição da estrutura organizacional e da estrutura de cargos e salários.
Pessoas são a base para o crescimento de qualquer empresa. Crescimento e sustentabilidade de qualquer negócio. Se você não tem as pessoas certas, posicionadas no lugar certo, com as habilidades certas, a sua chance de sucesso ela vai diminuir exponencialmente. Então o coração de um bom resultado de negócio, ele vai passar pelas pessoas. E a gente tem um momento crucial aqui, que é normalmente onde as empresas quebram muito. Onde a gente tem uma empresa que está vivendo um crescimento e o presidente, o CEO, quem toca a empresa, que normalmente é o fundador, ele precisa começar a delegar tarefas e contratar pessoas de confiança para ajudar ele a executar a estratégia e manter o crescimento da organização. Porque ele já não tem mais condição de tomar todas as decisões. Esse momento, pessoal, normalmente é muito doloroso para as empresas. Então, por isso que a sexta etapa do processo de gestão estratégica da Resultar é a estruturação das equipes e das pessoas, das posições e das remunerações, inclusive, de cada uma dessas posições. Isso também vai interferir na estrutura de custos, que faz parte da estratégia organizacional, e da identificação de possível investimento para a empresa. O sétimo passo, pessoal, é o planejamento estratégico. Visto que a gente já fez toda a análise de ambiente interno, ambiente externo, já pensou em estrutura organizacional, já fez gestão de risco, mapeou os riscos e mapeou o impacto, pensou em planos de mitigação, fez análise do portfólio. Está na hora da gente pegar essa estratégia e todos esses planos de ação que a gente criou e desdobrar ele em uma estrutura de KPIs, objetivos, métricas e OKRs para o negócio. E isso vai ser o foco do nosso planejamento estratégico. Vai ser em pensar em iniciativas que vão ajudar a gente a atingir os nossos objetivos de negócio e concretizar a nossa visão como empresa. Caso a sua empresa seja uma empresa que já esteja operando, a gente encerra aqui a análise estratégica. Caso você seja um empreendedor que esteja começando uma jornada agora, ou seja, com um novo negócio, a gente tem mais duas etapas que são fundamentais. A construção do plano de ação, e aqui a gente vai usar todo o mapa estratégico construído até o momento. Vamos pensar em planejamento de marketing e vendas. Vamos trazer também a estrutura organizacional que a gente pensou anteriormente. Vamos bolar o nosso plano financeiro, fazer o planejamento financeiro do negócio. E por último, construir o nosso sumário executivo. O plano de negócios ele faz a gente reunir essas informações e o próprio fato de consolidar toda essa análise estratégica, esse plano de marketing, esse plano financeiro, faz com que o empreendedor pense sobre o negócio e levante aspectos importantes e tomadas de decisões importantes antes de começar o investimento. O plano de negócio nos leva para a nossa nona e última etapa, que é a etapa de viabilidade econômica. O estudo de viabilidade econômica ele vai nos trazer 3 indicadores que vão nos responder uma pergunta importantíssima. Os indicadores são o VPL, a TIR e o Payback. E o que é a pergunta que esses indicadores nos respondem? Eles nos respondem se o investimento que a gente vai fazer no novo negócio vai nos trazer retornos positivos financeiramente falando. Ou melhor ainda, qual a capacidade do investimento que eu estou fazendo, ou do meu empreendimento, no caso, de gerar lucro. É isso que diz o estudo de viabilidade econômica. E por isso ele é tão importante. Caso você tenha realizado o estudo de viabilidade econômica e os indicadores não foram satisfatórios, ou seja, a gente teve um VPL negativo, uma TIR abaixo da taxa mínima de atratividade, ou até mesmo um payback muito longo, acima do prazo determinado para o projeto, talvez você tenha que voltar e recomeçar a análise estratégica e repensar, por exemplo, a sua proposta de valor. Porque, em verdade, dificilmente vai valer a pena investir em um negócio que o resultado financeiro não é positivo. Então, a orientação é recomeçar o fluxo, da etapa 1. Essa, pessoal, é a nona e última etapa do fluxo de gestão estratégica da Resultar. Cumprindo essas 9 etapas, caso você seja um empreendedor que está começando a nova jornada, ou as 7 etapas, caso você já esteja com uma empresa consolidada, vão garantir a construção de uma estratégia sólida que vai permitir o crescimento da sua empresa e a sustentabilidade do seu negócio.